Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto, e eu começo dizendo que o presidente Donald Trump parece estar querendo brincar com o mundo e destruindo o valor dos ativos em todo o planeta Terra. A maior economia do mundo não pode passar informações lá no início da semana da reunião em Xangai entre negociadores americanos, dizendo que as trocas foram aprofundadas, foram trocas francas, foram construtivas, eficientes e aprofundaram as discussões, para 3 dias depois o presidente Donald Trump anunciar nova tarifação sobre produtos importados da China, e também não pode dizer que vai rever a listas de restrição em relação à gigante de tecnologia Huawei, para Trump em seguida dizer que a empresa não vai entrar no país. Resultado? Mercados em forte queda em todo o mundo e, para ser absolutamente sincero, melhorando um pouco do início da manhã, mas ainda em forte queda. Inversão brusca da curva de juros no mercado americano, índice VIX em alta, subindo forte, ontem já subiu mais de 10%, forte aversão ao risco em todos os principais mercados, petróleo com enorme volatilidade, ontem chegou a cair mais de 8%, fechou com 7% de queda, hoje sobe mais de 2%, e isso acaba destruindo o valor de todos os ativos. O dia está começando exatamente dessa forma. As bolsas da Ásia terminaram o dia em forte queda durante a madrugada. As bolsas da Europa também começaram o dia em forte queda, melhoram um pouco agora, e índices futuros do mercado americano trabalhando também no campo negativo, mas com uma queda bem menor. Mas ontem abortaram altas de mais de 1%, em alguns casos até próxima de 2%, para quedas de 1%. Aqui, certamente vamos acompanhar o mundo e tendo que ajustar ainda para o resultado de Petrobras, que veio abaixo do previsto, apesar de ter mostrado um bom balanço. Donald Trump, ontem, como eu disse, anunciou tarifação de 10% sobre produtos importados da China, sobre 300 bilhões de dólares, disse que pode levar até 25%, e enquanto não houver um acordo vai seguir tarifando e tarifando pesado. Disse também que quer acabar com o roubo de propriedade intelectual, e eu tenho dito sempre, constantemente, vocês já devem ter visto isso, que as relações comerciais é até de menor importância perto do que existe em termos de propriedade intelectual e hegemonia tecnológica americana. Mas, de qualquer forma, vão seguir tarifando. A Coreia do Norte, também para completar um pouco mais esse quadro, disparou projéteis não identificados ao longo do dia de hoje. E a China, falando sobre a tarifação americana, disse que tarifar não resolve tensões e que tomarão contramedidas sobre esse fato, caso elas sejam realmente implantadas. Na zona do euro, tivemos a divulgação das vendas no varejo referente ao mês de junho, elas subiram 1,1%, maior do que o que estava sendo previsto. A inflação medida pelos preços no atacado, o PPI, mostrou, na verdade, uma deflação de 0,6%. No ano, a inflação por esse indicador muito baixa, de 0,7%. E falando um pouco de Brasil, aqui ontem, por volta das 9 horas da noite, a Petrobras divulgou o resultado trimestral do segundo trimestre do ano, lucro de 18,9 bilhões de reais, lucro sem considerar o desinvestimento de 5,2 bilhões de reais. A expectativa era maior, a expectativa girava entre 7 e 8 bilhões de lucro sem contar o desinvestimento. Portanto, nesse aspecto, o balanço foi mais para negativo, mostrando inclusive encolhimento em relação ao igual trimestre do ano de 2018, quando o lucro foi de 10 bilhões de reais. Mas também trouxe uma boa desalavancagem. Hoje a desalavancagem da empresa está em 2,5 vezes,
estava no anterior em 2,9 vezes, e a dívida líquida também caindo 12 bilhões de dólares para 83,7 bilhões de dólares, mas a expectativa de capex, a expectativa de investimento é bem menor, de 16 para 11 bilhões de dólares. Também por aqui, do lado político, tivemos o ministro do STF, Barroso, pedindo explicações ao presidente Bolsonaro sobre aquelas declarações do Santos Cruz, e também tivemos a divulgação do IPC da FIP fechado do mês de julho, uma alta na inflação de 0,14%, no mês anterior alta de 0,15%. Na agenda do dia, ainda temos alguns indicadores que certamente mexem com os mercados. Nos Estados Unidos saiu o payroll referente ao mês de julho, a criação de vagas do setor público e setor privado, uma criação baixa de vagas pode colocar o Fed em corner com relação à política monetária. Taxa de desemprego, vamos ter também o saldo da balança comercial americana no mês de junho, saem ainda as encomendas à indústria do mês de junho e o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan referente ao mês de julho. Expectativa para o dia, Bovespa em queda, ajustando também para as expectativas dos investidores em relação ao balanço da Petrobras, dólar com viés de alta e juros com viés mais fraco. Falando de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco ainda tinha queda de 1,70%, Bolsa de Paris caía 2,60%, Bolsa de Frankfurt com queda de 2,40%. Petróleo WTI negociado em Nova York mostrava alta de 2,32%, barril cotado a $55,20, mas eu lembro que ontem tivemos um fechamento em queda de 7%. Euro sendo negociado em alta em relação ao dólar, a 1,11 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 1,84%, taxa caindo bastante, mostrando toda a aversão ao risco dos mercados na sessão de hoje. E índices futuros americanos, o Dow Jones caindo 0,18%, Nasdaq em queda de 0,51%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Convido vocês a estarem comigo no final da tarde, quando fazemos um balanço de como foi a semana aqui no exterior, no lado político, na economia, e bons negócios para todos no dia de hoje. Até lá, então.